Grã-Bretanha é a terra de vastas planícies verdes, penhascos colossais e chuvas incessantes. Ao longo da história, esta ilha, que interagia constantemente com a Europa continental devido à sua localização geográfica, abrigava um dos reinos mais influentes do mundo, a Inglaterra. Sim, hoje discutiremos como a Inglaterra foi fundada. Para começar, precisamos retroceder 2078 anos até a data em que Júlio César colocou os pés na ilha britânica. Os primeiros registros escritos sobre a Grã-Bretanha começam a surgir com a invasão da ilha por Caio Júlio César em 55 a.C. Durante essa ocupação, os britânicos que viviam na ilha, pertencentes a uma cultura semelhante às tribos de Kent que César combateu na Gália, também foram rotulados como bárbaros pelos romanos, assim como muitas outras nações. Embora César tenha realizado 2 campanhas diferentes na ilha, obtendo alguns sucessos, não conseguiu estabelecer um domínio romano permanente. O que César não conseguiu fazer, o imperador Cláudio conseguiu na década de 40 DC. Com as campanhas que começaram em sua era, os romanos conseguiram estabelecer uma administração permanente na Grã-Bretanha, e a ilha rapidamente se tornou uma das províncias de Roma. Embora as forças imperiais ocasionalmente enfrentassem a intensificada rebelião de Boudica, conseguiram conquistar uma parte significativa da ilha. Após completar as etapas gerais do processo de conquista romana da Grã-Bretanha, muitos britânicos que aceitaram a nova administração começaram a viver em paz com os romanos. Assim, surgiu uma nova cultura britânico-romana. Ao fazer parte do Império, os britânicos, assim como muitos outros cidadãos, se converteram ao cristianismo com a propagação da religião. A maturação desse processo, tanto em outras províncias do Império quanto na Grã-Bretanha, se estendeu até meados do século IV, por volta do ano 350 DC. No entanto, esse período de paz e cristianização não seria muito duradouro. Havia um grave problema. O Império estava sob ataque de várias maneiras, especialmente as terras na Europa Ocidental eram constantemente invadidas e saqueadas por tribos germânicas. Roma tinha entrado em um processo de fragmentação, tornando-se impossível seguir sua antiga política de conquista. De fato, as fronteiras do Império eram tão vastas que começou a ser considerada a retirada de algumas regiões distantes. Como parte deste plano de retirada, Roma começou gradualmente a abandonar a Grã-Bretanha no final do século IV, por volta da década de 370. Até o ano 410, o número de pessoal militar romano na ilha havia diminuído a ponto de poder ser expresso em centenas. Esse colapso trouxe consigo uma transformação significativa para os povos que viviam na Grã-Bretanha. A cultura britano-romana, que se desenvolveu gradualmente ao longo de séculos e mais tarde se cristianizou, tornou-se rapidamente mais isolada e misteriosa ao se separar da Europa continental. Enquanto os britânicos ainda eram cristãos, eles haviam retornado a muitos aspectos de seu estado pré-romano. Este processo de regressão mergulhou a história britânica em um túnel escuro. Compreender a razão por trás disso não é particularmente difícil. Os britânicos não tinham o hábito de manter registros históricos como os romanos, então não chegou muito até nós desse período até os dias de hoje. O que sabemos sobre a época geralmente provém de fontes escritas mais tardias. Entre esses registros, destacam-se especialmente os escritos de Gildas, conhecido como Decidiu et Conquestu Britanniae, e Beda, o trabalho de um monge do mosteiro intitulado Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, História Eclesiástica do Povo Inglês. No entanto, é importante destacar que a escassez de registros deste período não representa um obstáculo significativo para o exame da história dessa era. Sim, muitas coisas podem permanecer desconhecidas para nós, mas o que sabemos será suficiente para entender a situação em geral. Por exemplo, sabemos que após a saída dos romanos, várias comunidades organizadas em tribos distribuíram terras entre si em diferentes assentamentos. Durante este período, ocorreu um evento significativo que mudou fundamentalmente a estrutura cultural da ilha. Os anglos, saxões e jutos, originários do norte da Alemanha, começaram a lançar expedições coletivas à ilha britânica. Essas expedições ganharam impulso sério, especialmente a partir do ano 449. Hoje, existem diferentes teorias sobre as razões dessas expedições. Alguns historiadores afirmam que essas tribos anglo-saxãs deixaram a Europa continental devido à fome, enquanto outros afirmam que algumas tribos britânicas e seus líderes os chamaram especificamente para a ilha e queriam usá-los como força militar contra líderes rivais. De acordo com a segunda teoria, os anglo-saxões vieram para ajudar uma certa tribo britânica na guerra, mas decidiram tomar posse da ilha quando alguém percebeu que eram mais fracos. Considerando a situação frágil da ilha britânica naquele momento e os problemas periódicos na Europa, ambas as teorias podem ser válidas. Independentemente de qual teoria aceitemos,
não é possível dizer que o resultado geral mude muito. Os anglo-saxões, que lutaram contra os britânicos, rapidamente tomaram uma parte significativa da ilha. Os britânicos não tiveram outra opção senão fugir dos anglo-saxões para preservar sua própria cultura e se estabelecer na região agora chamada Gales. Acompanhados por uma minoria, os jutos se estabeleceram na região de Kent e na ilha de Wight. Os saxões se estabeleceram no sul da ilha, estabelecendo os reinos de Wessex, Essex e Sussex. Os anglos ocuparam as regiões central e setentrional da ilha e estabeleceram os reinos de Mercia e Northumbria. A conclusão dessa transição da cultura romana para a cultura anglo-saxã não apenas teve efeitos históricos significativos, mas também levou a uma mudança no nome da ilha. O nome Grã-Bretanha continuou sendo usado para se referir a toda a ilha, mas as partes sul e central da ilha, em contato próximo com a Europa continental, ou seja, Angliland, gradualmente se transformaram em Inglaterra. Então, como exatamente se formou a Ordem Anglo-Saxã que se tornou ativa no intervalo? Como os novos reinos substituíram a antiga Ordem? Na verdade, especialmente nos primeiros anos, não havia uma ordem estabelecida. A maioria dos reinos estabelecidos não era planejada ou sistemática, mas formou-se como resultado das condições da situação geral. Onde alguém assumia o controle, transformava-o em sua casa. A razão para isso eram as estruturas de guerra das tribos que chegaram à ilha a partir do ano 450. Os líderes das tribos anglo-saxãs entrantes perceberam que havia muitas terras vagas na ilha depois de obterem superioridade sobre os britânicos. Eles tiveram que competir entre si para se apossar dessas terras. No entanto, só podiam continuar essa competição se encontrassem aliados e soldados para apoiá-los. Os pagamentos feitos para conquistar sua lealdade eram feitos com os despojos de guerra obtidos. No entanto, essa situação financeiramente desafiadora não poderia ser uma solução a longo prazo. Afinal, os despojos poderiam ser gastos facilmente. Com o tempo, eles abordaram esse problema através de outro problema que surgiu. À medida que as fronteiras das regiões sob controle se expandiam, tornava-se cada vez mais difícil para os líderes tribais controlar individualmente as terras conquistadas. Distribuir essas terras vagas entre seus próprios homens poderia facilitar a governança. Assim, em vez de dar apenas despojos a seus seguidores, começaram a conceder terras onde poderiam se dedicar à agricultura e criação de animais. Diferentes famílias se tornaram proprietárias de terras de acordo com sua proximidade aos líderes tribais e o apoio que forneciam na guerra. Este sistema emergente de distribuição de terras começou a exigir uma gestão organizada. Assim, os líderes tribais tornaram-se senhores e barões, recompensando seus seguidores com terras. Parecia que o complexo período após a invasão anglo-saxã havia chegado ao fim. Nesse estado, a ilha começou a chamar a atenção da Europa. O Papa Gregório estava entre os interessados nessa nova ordem. No ano de 595, ele enviou um monge chamado São Agostinho para a Grã-Bretanha. Seu objetivo era fortalecer os cristãos existentes na ilha e convidar as pessoas da ilha para o cristianismo. Além de fornecer o suporte financeiro necessário para essa tarefa, o Papa também enviou os melhores monges da Igreja Católica Romana para a ilha. No entanto, Agostinho inicialmente não conseguiu cumprir adequadamente essa missão. A atitude agressiva do povo e dos governantes em relação ao cristianismo levou à resistência e, em última instância, ao seu retorno a Roma. No entanto, o Papa não desistiria facilmente da ilha e persuadiu Agostinho a retornar. Nessa segunda tentativa, os esforços de Agostinho começaram a dar frutos, e o rei Ethelbert de Kent, uma das regiões líderes da ilha, aceitou o cristianismo. O processo de mudança religiosa que começou com a conversão de Ethelbert resultou em todos os outros reinos anglo-saxões se convertendo ao cristianismo nos próximos 100 anos. Esse processo de cristianização teve um impacto positivo na ilha. Como mencionado anteriormente, os reis anglo-saxões e seus súditos eram geralmente pagãos. Eles tinham uma estrutura de crenças que enfatizava que a verdadeira honra podia ser conquistada através da batalha e consideravam perdoar os oponentes como uma fraqueza.
Além disso, sua crença em diferentes deuses frequentemente levava a conflitos mais frequentes. Após a conversão ao cristianismo, a ideia de se unir em torno de uma crença comum se tornou muito mais assentável para eles. O próximo passo foi a ideia de estabelecer um reino comum, uma Inglaterra, um rei. De fato, essa ideia começou a mostrar sua influência rapidamente. Desde a primeira metade do século VII em diante, o processo na ilha foi dominado especialmente pelo reino de Mércia. Os reis de Mércia ganharam poder sobre uma parte significativa da região ao sul de Atalbald. Alguns desses reis são mencionados em fontes como Rex Britannia, que significa Rei da Grã-Bretanha. Muitas administrações locais anglo-saxônicas na ilha, especialmente ao sul do rio Tamisa, se uniram sob o controle desses reis. Os reis nórdicos, embora não totalmente ativos, exerciam influência sobre as administrações e reinos locais na região. Cada administração local tinha seu próprio rei, e esses reis estavam sob a autoridade e proteção do rei nórdico. No entanto, o início de Mércia nesse processo de unificação não durou muito tempo. A Inglaterra entrou em uma nova fase com a invasão dos invasores da região escandinava. O período que os historiadores chamam de Era Viking tinha começado. Os saqueadores foram registrados pela primeira vez na região de Dyfed em 789. Um mosteiro foi saqueado em 793, e nos 70 anos seguintes, a situação se tornou ainda mais grave para toda a Inglaterra. Porque os vikings agora vinham para a ilha não apenas para saquear, mas para se estabelecer. Os reinos não podiam estabelecer uma unidade efetiva entre si e estavam dispersos por diferentes partes da ilha. Estavam constantemente expostos a incursões vikings. O que estava em risco não eram apenas suas terras e posses, mas também suas crenças, que estavam entrelaçadas com sua cultura. O que antes pertencia aos britânicos agora era habitado pelos anglo-saxões. Apesar de tudo isso, havia um reino no interior da ilha que conseguiu manter sua unidade interna e sobreviver. A pessoa que governava esse reino era o rei Alfredo de Wessex. Alfredo foi um líder que se destacou por suas ideias brilhantes, genialidade e coragem. Antes de explorarmos as razões que o levaram a ser considerado o fundador da Inglaterra, é necessário falar sobre que tipo de rei era Alfredo. Em primeiro lugar, é preciso observar que Alfredo não se autoproclamou rei da Inglaterra. Ele era o rei de Wessex e se via como o rei dos anglo-saxões. A pessoa considerada o primeiro rei da Inglaterra é o neto de Alfredo, Athelstan. No entanto, é claro que Alfredo foi o arquiteto do caminho de Athelstan ao trono. Alfredo foi quem concebeu planos, mostrou àqueles ao seu redor como esses planos poderiam ser implementados e deu passos concretos para tornar realidade essa ideia de um único reino para toda a ilha. A hora é o momento de desdobrar a sua história. Em 871, após a morte de seu irmão Ethelred, Alfredo foi declarado rei pelo Witan, o Conselho de Nobres, e assumiu o trono de Wessex. Naquele momento, toda a Inglaterra estava em grande turbulência e crise. Os vikings haviam tomado muitos lugares nas regiões leste e nordeste da ilha. Eles até estabeleceram suas próprias bases e assentamentos nessas áreas, usando-as para saquear aldeias anglo-saxônicas. Naquele momento, este era o maior problema na Inglaterra. Todos os reinos estavam tentando resistir aos saqueadores e sobreviver. A desesperança e o desespero haviam se apoderado das mentes de muitos. Talvez muitos tenham pensado que a completa tomada da Inglaterra pelos invasores vikings era inevitável. No entanto, o que destacou Alfredo foi uma característica particular. Em situações em que outros sucumbiam ao desespero, ele permanecia calmo e conseguia fazer planos.
Ele também era muito hábil em transformar algumas situações que outros viam como problemas em oportunidades. Alfredo acreditava que só havia uma coisa que poderia resolver todos os problemas da Inglaterra: a reunião de todas as pessoas da ilha sob um único reino em vez de reinos fragmentados. Este reino uniria não apenas os territórios ao sul do rio Tamisa, como na era de Mércia, mas todos os reinos da ilha sob uma única regra sem outro rei no meio. Este reino não apenas teria uma estrutura que todos os povos anglo-saxões respeitariam e seguiriam, mas também proporcionaria um governo no qual os recém-chegados invasores escandinavos poderiam viver em paz e harmonia com a população local. Alfredo foi bastante extraordinário com sua ideia deste Reino Unido, especialmente incluindo os vikings. Pois antes dele, os reis acreditavam que os vikings deveriam ser combatidos até o final. Em vez disso, Alfredo argumentava que tal guerra exauriria ainda mais os já enfraquecidos anglo-saxões. Tornara-se imperativo acomodar os vikings, que haviam se tornado uma realidade na ilha, no novo reino. Então, como poderia convencer esses impiedosos guerreiros escandinavos de que seu plano centrado na paz funcionaria? Como mencionado anteriormente, Alfredo era muito talentoso para identificar e aproveitar oportunidades que outros não viam. Ele sabia que os vikings vinham à ilha em busca de riquezas e terras férteis. Acreditava que, uma vez que um número considerável de vikings obtivesse riqueza e terra suficientes, perderiam o entusiasmo pela guerra. Para colocar essa ideia em prática, desenvolveu um sistema chamado Danegeld. Aqui, Danegeld se referia ao tributo coletado da maioria dos guerreiros vikings, a estreita população que vinha da Dinamarca. Em inglês antigo, significava dinheiro se eles viessem. O sistema introduzido pelo jovem rei funcionava da seguinte maneira: quando os saqueadores vikings entravam nos limites do reino do Essex, o rei e outros líderes bloqueavam seu caminho com as forças que reuniam. No entanto, em vez de entrar imediatamente em batalha, ofereciam-lhes dinheiro. Essa oferta parecia bastante razoável para muitos guerreiros vikings. Afinal, os guerreiros de Alfredo os haviam derrotado antes, e sabiam que os anglo-saxões não eram presa fácil. A perspectiva de obter pelo menos parte da riqueza que saqueariam sem perder ninguém os atraía. O sistema Danegeld não esteve isento de problemas. Alguns vikings, apesar de receberem o pagamento, continuaram saqueando e lançando ataques às forças saxónicas. No entanto, de maneira geral, esse sistema foi bem sucedido. Impediu o envolvimento constante das forças saxónicas em guerras, reduzindo seu esgotamento. Além disso, demonstrou que era possível criar um ambiente pacífico entre povos que outrora foram inimigos, com base em interesses comuns. Com este sistema, Alfredo não apenas resolveu uma parte significativa dos problemas antigos, mas também mostrou àqueles ao seu redor como a ideia de um reino único e unido poderia ser implementada. Embora o reinado de Alfredo tenha começado com passos inovadores e eficazes, alguns vikings continuaram a receber pagamentos de Danegeld e participaram de saques, apresentando um problema significativo em curso. No entanto, os guerreiros de Alfredo haviam derrotado os saqueadores vikings muitas vezes antes. Em janeiro de 878, um grupo de vikings pegou a fortaleza de Alfredo de surpresa. Alguns dos guerreiros de Alfredo perderam a vida neste ataque, enquanto outros se dispersaram para diferentes lugares. Em vez de perseguir e punir os vikings que fugiam, Alfredo os perdoou. Esta situação, juntamente com a conversão ao cristianismo de Gudrun, que foi batizado, e alguns outros guerreiros vikings, indicou a eficácia da abordagem pacífica de Alfredo. Durante o período de 878 a 886, Alfredo continuou sua luta contra os vikings que não estavam dispostos a fazer a paz. Em 886, ele capturou Londres, uma das cidades mais importantes da ilha desde a época romana. Junto com seu filho Eduardo e o príncipe Atel de Mercia, Alfredo aplacou os vikings que não queriam lutar e desejavam viver em paz nos territórios que haviam conquistado de uma vitória para outra. A estratégia de Alfredo funcionou. Os anglo-saxões, cujo fim se pensava que havia chegado, estavam gradualmente recuperando os territórios da Inglaterra. Quando Alfredo morreu em 899, seu filho Eduardo, que ascendeu ao trono, continuou a luta de seu pai. Sua irmã Aethelflæd estava casada com o príncipe Atel de Mercia. Após a morte de Aethelflæd, Atel assumiu o controle do governo de Mercia e, ao unir suas forças com Eduardo, os reinos de Mercia e Wessex se fundiram efetivamente. Os dois irmãos continuaram a recuperar terras dos vikings e resistir aos invasores. Com a morte de Aethelflæd em 921, Eduardo tornou-se o único governante dos reinos do Wessex. Quando morreu em 925, deixou um vasto país para seu filho Atilstan, um tamanho que nenhum rei na Inglaterra havia possuído antes. Com Atilstan, a fase de estabelecimento do reino de Inglaterra foi concluída ao se tornar o rei de todos os ingleses e saxões, um sonho que Alfredo havia imaginado. O sonho de Alfredo tornara-se realidade,
Mas a jornada dos ingleses mal começava.